Olá! E se a Bíblia tivesse uma resposta sobre a identidade de Deus, que fosse, bem, diferente do que a maioria acredita? Hoje vamos mergulhar num argumento fascinante que usa os próprios textos bíblicos para desafiar uma das crenças mais fundamentais do cristianismo. Pois é, essa é a grande questão, não é? Durante séculos, a mesma fonte, a mesma Bíblia, deu origem a interpretações muito diferentes. É incrível como o mesmo texto pode levar a conclusões tão distintas. Então, o que vamos fazer aqui é focar numa fonte específica. Uma fonte que argumenta que a Bíblia, quando lida com muita atenção aos pormenores, oferece uma resposta única, surpreendentemente clara e unificada. Só que essa resposta entra em choque com doutrinas muito estabelecidas. E o ponto de partida é precisamente esse, um desafio direto a uma doutrina central. E aqui está a tese, bem clara, a ideia de que Jesus não é uma parte de Deus, mas sim a manifestação completa e total do Deus do Antigo Testamento. É uma afirmação que, se for levada a sério, muda completamente a forma como se entende a divindade. Mas como é que se chega a uma conclusão tão forte? Bom, a metodologia é quase como uma investigação forense. Pega-se nos nomes e títulos dados a Deus no Antigo Testamento e coloca-se lado a lado com os nomes e títulos dados a Jesus no Novo Testamento, para ver o que acontece. E a primeira peça deste quebra-cabeças, talvez a mais importante de todas, foca-se no nome divino mais famoso e significativo. Antes de avançarmos, é fundamental entender o peso deste nome. Yahvé, ou Jeová, não é só um nome qualquer, é quase uma descrição de cargo. Significa essencialmente aquele que existe por si só, o ser eterno e absoluto que simplesmente é. E agora, olhem bem para esta comparação. É de arrepiar. De um lado temos Deus a revelar o seu nome sagrado a Moisés, do outro, séculos depois, temos Jesus a usar exatamente a mesma expressão, eu sou, de uma forma que os seus ouvintes acharam absolutamente chocante. Ou seja, o argumento aqui é que isto não foi um lapso, não foi coincidência, foi uma declaração de identidade deliberada, preto no branco, uma reivindicação de ser o mesmo eu sou que falou a Moisés a partir da sarça ardente. Mas a análise não para por aí. Vamos para a próxima linha de evidência, que se foca num título divino que significa totalidade, soberania absoluta. E reparem como o padrão se repete de forma impressionante. O título, o primeiro e o último, que em Isaías é usado por Deus para afirmar a sua exclusividade total, é precisamente o mesmo título que Jesus usa para se descrever no livro do Apocalipse. Esta repetição é vista como sendo extremamente significativa. E esta ideia é reforçada por outro conceito, alfa e ômega. Pensem nisto. É a primeira e a última letra do alfabeto grego. É uma forma de dizer eu sou o pacote completo, do A ao Z. Ao usar este título, Jesus estaria a reivindicar controle sobre toda a existência, um atributo que, no Antigo Testamento, pertence apenas a Deus. A terceira linha de evidência que a fonte apresenta foca-se no poder, na soberania, no papel de governante supremo. E aqui, mais uma vez, vemos o mesmo padrão a surgir. Títulos de realeza, como Rei das Nações e Rei de Israel, que no Antigo Testamento são inequivocamente para Deus, são aplicados diretamente a Jesus no Novo Testamento. A implicação, segundo a fonte, não é de uma simples coincidência, mas de uma identificação direta. E agora a coisa fica ainda mais interessante, porque o argumento expande-se para mostrar que não estamos a falar de um ou dois exemplos isolados, mas sim de um padrão vasto, consistente, de títulos divinos que são partilhados. Vejam só isto. No Antigo Testamento, Deus é a rocha. No Novo Testamento, Paulo diz que a rocha era Cristo. Deus é o pastor de Israel. Jesus diz, eu sou o bom pastor. Deus afirma ser o único Salvador. Os apóstolos pregam que a salvação só existe no nome de Jesus. É uma sobreposição atrás da outra. E o padrão continua, de forma avassaladora. O Criador, em Isaías e em João, lemos que tudo foi feito por Ele. O juiz de toda a terra, nos Salmos, e em Atos, Jesus é nomeado o juiz. Deus é a luz. Jesus declara, eu sou a luz do mundo. Repetidamente, os papéis mais sagrados e exclusivos de Deus são atribuídos diretamente a Jesus.
O argumento aqui é o peso da acumulação de provas. E tudo isto, todas estas peças, levam-nos à conclusão da fonte, que une todos estes pontos. O ponto crucial da fonte é este. Esta sobreposição massiva de títulos não é uma mera partilha de qualidades. Pelo contrário, é apresentada como a prova definitiva de que estamos a falar da mesma e única entidade divina, da mesma identidade, em ambos os testamentos. E há mais um detalhe gramatical, se quisermos. A fonte chama a atenção para a forma como Deus fala nas Escrituras. É consistentemente na primeira pessoa do singular. Eu, meu, por mim mesmo. Esta linguagem singular é apresentada como mais uma prova textual contra a ideia de uma divindade plural. E para não deixar qualquer dúvida, nas palavras diretas do autor, esta é a conclusão final. A posição não é nada ambígua. A evidência textual, na sua perspectiva, não só apoia a sua tese, como refuta ativamente a doutrina da Trindade. Ao chegarmos ao fim desta análise, o objetivo não é validar ou refutar a conclusão da fonte. Pelo contrário, a ideia é deixar uma questão mais ampla no ar, o que é que, no fim de contas, torna um argumento teológico convincente. É a repetição de padrões, a interpretação de frases-chave ou o simples peso da evidência acumulada? Deixamos essa reflexão em aberto. Obrigado por nos acompanhar.